Quem é como nosso Deus? Todos são convidados à salvação, todos. Isaías 55. Mas quem é como nosso Deus? A palavra, ela nos descreve algo mais que essencial do que firmar um propósito com Deus, mas também de reconhecer que Ele é o Deus de todos os tempos. Ele é o Deus, somente Ele é Deus. Quando o apóstolo Paulo ele estava falando sobre a corrida, ele estava falando também sobre a aprovação. E daí quando eu vejo que as escrituras ela deixa bem claro que a salvação é individual, que não devemos nos escorar no outro, mas devemos acreditar que o Deus que transformou o outro também pode nos transformar, mas através de uma única evidência, que é a palavra de Deus, que é a Escritura. Essa daqui nos dá uma força, um embasamento para viver cotidianamente, pedindo a súplica do nosso Deus e acreditando que um dia Jesus virá. E Ele vem. Mas eu consigo respirar essa passagem adquirindo conhecimento amplo de que eu não posso, de forma alguma, ficar dependendo da oração de terceiros. Estamos sobre uma lei, estamos sobre um olhar único e poderoso, que é o olhar de Deus. Mas se nós ficarmos caminhando, perdendo tempo, olhando o que o outro está fazendo, ou que o outro deixou de fazer, e que aquele show ali é muito bonito, estamos perdendo a oportunidade de falar com o nosso Deus e ler a palavra santa. Então, se muitas vezes você tem olhado e falado, eu não queria ser como essa pessoa, seja como os apóstolos, seja como os profetas, seja como os discípulos, comece analisando como eles eram e não perca a oportunidade de navegar nesse evangelho que ainda está aqui na terra para fazer a diferença. De repente, a diferença não é só o poder, sinais e maravilhas, mas é os dons do fruto do Espírito. Em Gálatas 5:22 até o 25 fala que nós temos que ter todos esses frutos. De repente, Deus quer trabalhar dentro de nós de uma forma diferente e eficaz, genuína, que através de atitudes ganhamos centenas de almas. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Daí, quando eu vejo que eu preciso correr para a palavra. Eu preciso ser aprovada. E diante de todas as leis que Deus colocou na terra, ainda continua valendo. Porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, e versículo 24, eu quero que você leia, está escrito assim: Não sabeis vós que o que corre no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? E aí tem uma interrogação, somente um leva o prêmio? Daí eu começo a analisar que aqui tem várias oportunidades e vertentes. Todos estão correndo nesta corrida, todos estão ali prestando atenção no culto, prestando atenção na palavra de Deus, alguns ficando para trás, alguns sendo iludidos, alguns distraídos, uns vão chegar primeiro, outros vão chegar depois, mas o mais importante, sabe o que é? É que você chegue, é que você consiga atingir o objetivo que Deus colocou e o propósito na tua vida. Eu estou falando para algumas pessoas também que estão paradas na fé, porque o inimigo rondou e conseguiu dar um golpe, mas não conseguiu derrubá-lo, não conseguiu tirá-lo. E tem outros que às vezes estão bom, mas não caiu, que seria quase a mesma coisa, não é verdade? Eu começo a imaginar essa coroa que Deus tem através da boca do apóstolo Paulo e das escrituras sagradas, que essa coroa é incorruptível, é uma coroa somente para cada um. Olha aí que lindo! E eu tenho a certeza de que receberemos
se agradecemos e agradarmos o coração de Deus. Esse agradar não é só ficar sentado esperando a oração ou talvez até uma profecia do céu cair para que eu veja se eu tenho que seguir a Deus ou não. De repente Deus quer te levar a certas experiências e tudo depende de você. Imagina você ali na escola ou na faculdade, você precisa fazer uma prova, você vai depender do seu amigo para poder fazer uma prova? Aí de repente você faz uma colinha, mas você não tem um conhecimento amplo daquilo, você conhece só de ouvir, mas você não conhece de ver, de ter essa experiência. É para isso que Deus está te chamando, para ter um sobrenatural com Ele. É nessas dimensões que eu consigo entender que quando eu corro na certeza, assim eu combato o mal, mas não combatendo o ar. É tão lindo que assim como o nosso corpo ele precisa estar servindo, ele também precisa ser aprovado. E a nossa alma, ela precisa ser gratificada através dessa prova que só eu e você consegue fazer. Não adianta fazer com que as pessoas levem a sua carga, faça o que você tem que fazer ou passar, porque um evangelho que não tem prova, um evangelho que não tem seus sacrifícios, suas renúncias, não é evangelho. Um evangelho só de alegria, um evangelho só de repente você está querendo fazer com o braço, com o seu próprio braço, e não é assim. Deus está querendo te ensinar. E a todo tempo o Senhor estava deixando bem claro aqui, através das escrituras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9 em diante, que nós temos que andar segundo a vontade dele. De repente você vê algumas pessoas falando e divulgando o evangelho de Cristo e se fazendo tão forte, na realidade ele está fraco. E muitas das vezes nós estamos fracos, aí que estamos fortes. O evangelho do Senhor Deus é um evangelho puro, genuíno e eficaz. A pergunta que eu vou deixar para você responder, você mesmo, não para mim, é que quando você teve um encontro com o Senhor Jesus, você ficou com medo de errar, de pecar? E quantas vezes você errou e pecou, você pediu perdão a Ele e não fez mais aquele erro acontecer na tua vida? Eu te pergunto, você quer agradar o coração de Deus? Você quer mostrar esse mestre dos ensinamentos como agradá-lo? O que você está fazendo para agradá-lo e chamá-lo todos os dias da sua vida para ensiná-lo? Fique com Deus, céu na terra. Essa é a mensagem.